Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos para orarmos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, sentir-lhe a presença em nossas vidas, que se manifesta através do seu Evangelho, através dos mensageiros do seu amor na terra, que em seu nome vem ter conosco nesta manhã sublime em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, sentindo este ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado da vibração do bem e da verdade, para que juntos, num só pensamento, num só sentimento, possamos tecer os fios sublimes da fraternidade em busca do bem comum. Pedimos humildemente, Senhor, que nos socorra a indigência espiritual, que ampare a nossa pequenez e que nos façamos úteis no trabalho da vossa seara, ainda que pequeninos que nos reconhecemos ser. Abençoa, Jesus, a humanidade da terra, para que a dor seja aplacada, para que os gritos possam ser socorridos, Senhor, para que o desespero possa ser amparado e para que todas as dores sejam balsamizadas pelo lenitivo do bem, da caridade, da indulgência e da compaixão. Assim, Mestre amado, em seu nome, em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Estou lendo aqui mansos e pacíficos, mas são os misericordiosos. E nós estamos refletindo sobre um item importante desse capítulo, que é o que nós chamamos de perdão das ofensas, é o item 14. Que aquela passagem de Jesus com Pedro, que Pedro pergunta quantas vezes precisaria perdoar os seus irmãos. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar suas faltas? Nós vamos demorar o nosso pensamento nessa reflexão, porque quem nos ofende? Quem nos ofende são espíritos que já privaram da nossa intimidade e que provavelmente já foram afetos nossos. E pelos desatinos nossos próprios neste relacionamento, acabamos por trazer consequências de muita dor a esses espíritos. Dor emocional, dor moral. E esses espíritos, de novo, se apresentam na nossa vida para que nós possamos fazer o caminho do perdão com eles. E muitas vezes, por estarem magoados conosco, revidam, porque todo espírito que tem ressentimentos, mágoas e melindres necessariamente revida na forma de vingança.
E esses espíritos, então, nos provocam com as suas emoções doentes. Acionam em nós a dor que nós causamos neles. E nós nos sentimos ressentidos e magoados, como se fôssemos vítimas. Mas não existindo vítima na lei de Deus, nós entendemos que nós sofremos hoje a consequência dos nossos desatinos do passado. E que muitas vezes, para que esses espíritos se aproximem de nós ou nós deles, na reencarnação, fora preciso atravessar séculos de distância. Ficamos distantes, reencarnando em continentes separados, muitas vezes, porque não haveria possibilidade de haver a convivência necessária para que no entrechocar das almas pudéssemos mudar a nossa verve e entrarmos na experiência do perdão. Chega um momento que uma daquelas pessoas já reuniu uma melhor condição de perdoar o outro, de compreender, de ser indulgente, para a ação de ajuste e reparações. Então, esses espíritos são aproximados pelos vínculos dos vetores reencarnacionistas. Os vetores reencarnacionistas são vetores atrativos de temáticas existenciais que nós trazemos no nosso íntimo. E esses espíritos que de nós se aproximam nessa condição, que aparentemente seriam nossos desafetos, na verdade são nossas vítimas. Ouçamos bem. Aqueles que nós achamos que sejam os nossos desafetos, muitas vezes são nossas vítimas, que agora insurgem para nos relembrar o que fizemos, para acordar no nosso quadro de memória aquilo a que viemos. E esses espíritos são os nossos grandes professores. É com eles que nós vamos aprender a desenvolver sentimentos brandos que não tínhamos. E ter a humildade de receber hoje a consequência dos nossos atos. Então, o Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele traz algumas reflexões. É a lição 17, em todos nós, que ele chama de renovação natural em nós mesmos. O exercício do perdão é uma renovação íntima. Não é um consentimento de desculpas. Não é isto, né? Eu te desculpo. É uma renovação interna para que os registros doentes que eu trago no meu perispírito não sejam mais acionados pelo outro, que me deixa vulnerável e fragilizado. Então, diz assim, vamos ler um trechinho porque a lição é complexa. Não podes negar que tiveste o espírito ferido nos dias que se foram. Então, nós, a humanidade da Terra, sentimos muito o espírito ferido, mas nós chamaríamos de orgulho ferido. Em situações desagradáveis, das quais te ficou na memória a figura de alguém por presença difícil. Chama mágoa, ressentimento. Alguém difícil na minha vida que não me fez bem. Daí não se infere que devas carregar no coração o retrato desse alguém conservado em vinagre. Porque é a imantação emocional que eu faço do outro que eu o coloco nesse estado de vinagre. Ele está sendo curtido nesta vibração tão ácida que parte de mim. Eu o conservei com a minha vibração. Porque isso é congelar um quadro de memória. Aconteceu um fato que me fez sofrer ou me traumatizou, e eu então jogo para aquela pessoa uma vibração e congelo aquela cena e imanto aquela situação para ela se eternizar dentro de mim, nesse ácido vinagroso, no meu sentimento. E todas as vezes que
essa vibração está perdendo a força, eu retroalimento, porque eu não perdoei. Eu vou lá e relembro o mal que ele me fez, para que novamente essa dor cresça. Porque a pessoa magoada nunca deixa a dor desaparecer, ela faz questão de fomentar a sua vitimização, porque se ela não fomentar a sua vitimização, ela terá que fazer um movimento interno de perdão. Não querendo fazer isso, nós congelamos esse quadro de memória nesse ácido vinagroso. Essa é uma cena importante de nós pensarmos hoje, passarmos em revista, desde a nossa adolescência, juventude, vida adulta, maturidade, quantas e quais são essas pessoas que pretensamente eu achei que me magoaram, mas que vieram apenas me mostrar o estímulo que eu causo nelas. Vieram mostrar para mim quem sou verdadeiramente. E ainda não tendo resolvido as minhas questões, eu a imanto nesse ácido vinagroso. Importa reconhecer que renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma. Nós cultivamos o ressentimento, nós cultivamos a dificuldade. Como acontece a qualquer vegetal nobre que não prescinde da cuidadosa atenção do agricultor. Então, se nós não cultivarmos, porque a mágoa não é uma situação passageira, é uma situação, é uma nódoa no campo dos sentimentos. E que nós fazemos questão de mantê-la viva, porque não houve perdão. Estabelecido esse princípio, podemos iniciar o trabalho da reharmonização, imaginando que depois das situações desagradáveis a que nos reportamos, é provável que tenhamos ficado na lembrança da criatura, categorizada por nós na condição de presença difícil, que são os nossos desafetos, como sendo uma presença mais difícil ainda. Desse reconhecimento será justo partir para a supressão definitiva do mal, afinando as cordas do sentimento pelo diapasão da tolerância. Então, para que nós possamos chegar ao perdão e à indulgência, nós temos que ir construindo nesses relacionamentos com as pessoas que chamamos de difíceis, que na verdade são nossas vítimas, alguns sentimentos que vão prenunciar o perdão depois, começando pela tolerância. A tolerância, a resiliência, o entendimento, até chegar à compreensão profunda, que é esta que a doutrina espírita está nos mostrando hoje. Nós estamos desvendando uma trama, onde nós colocamos a pessoa para curtir no vinagre. Nós estamos desvendando detalhes do processo através do qual as nossas mágoas são feridas, por enquanto perispirítica, mas que já já serão feridas no corpo, serão as grandes doenças, serão os grandes processos degenerativos, serão os processos de desorganização celular, são as síndromes das mais variadas sem nem classificação, porque nós estamos cultivando esse quadro de memória, fazendo questão de não perceber que eu sou um agente fomentador daquela situação enfermiça e que a misericórdia do Pai me confere a oportunidade de ajustes, começando então pela tolerância das dificuldades alheias. Acima de qualquer coisa, para que nós possamos desenvolver o perdão em nós, é necessário que alimentemos o nosso campo mental das vibrações de Jesus, que foi quem nos ensinou como perdoar. É impossível nós entendermos esse perdão se nós não observarmos os exemplos daqueles que perdoam.
a grande maioria das coisas que nós precisamos aprender depende de exemplos. Nós necessitamos desses exemplos. Então, quando a Célia colocou essa questão da vitimização, essa necessidade que nós temos de ser vítimas, ela tem um significado para nós. Porque nós já colocamos aqui inúmeras vezes uma fala de Emmanuel que existe injustiça, mas não existe injustiçado. Porque, na verdade, a vítima de hoje, como falamos ontem, é o algoz de ontem, e o algoz de hoje é a vítima de amanhã. E assim sucessivamente esse quadro se perpetua na nossa intimidade. Mas por que nós fazemos questão de nos manter na posição de vítima? Porque a vítima, ela se julga no direito de se vingar. E por que ela se vinga? Porque ela deseja, com a sua vingança, fazer um mal para o outro. Mas que tipo de mal? Um mal que o outro sofra. Não é simples. Mal que me fez sofrer. O mal que me fez sofrer. Então, esse estado de maldade na nossa intimidade, ele só aparece, só fica bem claro para nós quando nós somos submetidos a determinadas circunstâncias, e aí a gente vai ver quanto de mal existe em nós. E a doutrina espírita nos esclarece que o mundo de provas e expiações é caracterizado pela predominância nos corações dos homens do mal. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, mas eu não sou mau. Desde que eu não seja submetido a uma situação em que aquilo vai me requerer o perdão. Então, não tendo desenvolvido valores na minha intimidade que me predispõem ao perdão, eu ajo com maldade. Com aquela maldade que muitas vezes eu não percebia, não admitia, não via claramente em mim. Onde estava aquela maldade? Apareceu de repente? Não. Aquela maldade sempre esteve dentro de mim, no meu coração, aguardando uma ocasião para se manifestar. Então, a grande dificuldade que se estabelece na nossa intimidade do não desenvolvimento do perdão é porque nós não nos libertamos desse mal que carregamos secularmente na nossa intimidade. Então, como fazer isso? Porque a grande pergunta é como mesmo estabelecer em nossa intimidade o perdão. Nós vamos falar isso centenas de vezes aqui. Aquela frase que Jesus nos disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Então, vamos entender o que é negar a si mesmo. Vamos imaginar uma cena em que nós estamos numa situação em que alguém está fazendo como nós vemos todos os dias na televisão. Quando nós estamos principalmente almoçando e jantando, a gente adora ver crueldade, né? Nós estamos lá assistindo, almoçando, jantando e vemos uma cena cruel na televisão, no jornal, né?
E aí a gente vê, por exemplo, uma mulher que foi espancada pelo marido, que é uma cena muito comum no mundo. Quando nós olhamos aquela cena, se temos um pensamento machista, nós pensamos assim: ela deve ter feito alguma coisa para merecer. Se nós temos um pensamento feminista, nós vamos pensar: nossa, esse indivíduo precisa ser preso imediatamente, né? De preferência, uma prisão eterna, perpétua, para que ele não venha a trazer este mal para a sociedade em que ele vive. Nós pensamos isso, mas como nós não conhecemos aquela pessoa, nós emitimos a nossa opinião, nós falamos sobre aquilo, mas como nós não convivemos com aquela mulher, como ela não é a nossa amiga íntima, como ela não somos nós, e quando nós olhamos para aquele homem, e como ele não é um conhecido próximo, e eu nunca mais vou ver, porque eu vi só naquela cena, eu elaboro aquele pensamento, mas eu não guardo por ele um ódio, um rancor, uma mágoa. Muito bem. Por que nós estamos trazendo essa cena? Para entender o que é negar a si mesmo. Se na hora que você estiver me ofendendo, eu entender que o que você está fazendo comigo não é exatamente comigo, mas é com você, e que aquilo que está me atingindo atinge em primeira circunstância a minha personalidade, porque o espírito, ele não é atingido senão por aquilo que eu elaboro. Olha que coisa mais espetacular. O espírito, ele é atingido pelo que eu sinto, não pelo que você faz. O espírito, ele é atingido pelo que eu guardo como registro, por aquilo que eu coloco na minha memória. Então, se eu negar a mim mesmo naquela hora, se na hora que você me ofender, me falar más palavras, eu tiver total esquecimento de mim mesmo, não deixar a personalidade ser atingida, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque não é comigo que você está falando. Não é comigo que você está fazendo isso. Isso que você está fazendo é com você. E eu não vou me permitir atingir pelo seu mal. Parece quase impossível isso acontecer. Porque o que acontece quando alguém faz um mal para nós? A personalidade, o personalismo surge com uma força espetacular. E aquela personagem acolhe integralmente aquele mal. Porque o que você está fazendo não pode ser para eu, espírito eterno. Não é. Então, casos de abandono, vamos começar por aí. Quando alguém abandona outro alguém. Para eu abandonar alguém, primeiro eu tenho que me abandonar. Para eu abandonar alguém, eu estou abandonando os meus compromissos.
eu estou abandonando os meus valores, que existem, mas que eu sufoco pelos meus interesses momentâneos e mundanos e atuais. Para que eu faça esse movimento, o abandono, em primeira circunstância, é íntimo. Mas e aquele que vai ficar sem a presença daquele que tem profundo significado no seu mundo íntimo? Se eu sou o espírito e temporariamente aquele alguém fez uma escolha contrária àquilo que para mim seria o melhor, eu não comprei essa pessoa na feira. Ela não é minha propriedade. Ninguém é de ninguém. Nós podemos, com certeza, um dia acertar o passo com alguém. Mas ninguém é de ninguém. Nós estamos livres. Todos nós estamos livres. Porque Deus nos concede esta possibilidade de fazer escolhas de acordo com o nosso momento evolutivo. É evidente que liberdade, como entendida por Jesus, é só da consciência. Mas nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas, elas terão consequência. Consequência para aquele que fez e consequência para aquele que foi respingado pela escolha do outro. Então, é o meu momento de compreender que eu posso seguir sem você. Eu tenho elementos íntimos, eu tenho recursos íntimos para seguir sem você, sem te odiar. Porque seguindo sem você, eu vou desenvolver outros valores, não aqueles que eu desenvolveria com você, mas eu vou desenvolver outros que também tenho necessidade. Eu vou aprender a ser arrimo de família, que isso vai ser importante para as minhas aquisições. Eu vou aprender a tomar decisões e arcar com as consequências daquilo. Eu vou aprender que solidão é diferente de estar sozinho, porque a solidão é a ausência da fraternidade, e o estar sozinho sem uma companheira ou sem um companheiro por algum tempo é nós desenvolvermos características e habilidades que ainda não possuímos e que sozinho ninguém está. Então, são oportunidades que nós temos de crescer em outras direções. São oportunidades que nós temos de expandir com força nossas habilidades espirituais. Então, se o que alguém fez para nós é um mal para ele ou para ela, não necessita ser para mim. Então, na medida que você faz alguma coisa e eu não tomo aquilo como algo que você está fazendo para mim, mas sim para você, é possível eu me libertar pelo perdão. Então eu te perdoo, eu te compreendo que você está nesse momento dessas dificuldades. Siga em paz.
siga em paz. Então, esse movimento que nós temos que fazer conosco, de toda hora, perceber a agudeza da nossa personalidade e nos libertarmos dela, é a grande chance que nós temos de compreender o que é mesmo o perdão. O esquecimento de si mesmo. Porque muitas vezes, na hora que você faz isso comigo, eu esqueço de mim mesmo, eu pego a minha cruz e sigo Jesus. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, necessitados de amparo, de socorro, para que nós não sejamos aqueles a abandonar. Não sejamos aqueles, Senhor, a nos enfurecer, a nos magoar, a guardar em nosso coração raiva e ódio, para que mais à frente possamos nos desfazer de tudo isso, em situações constrangedoras, com doenças graves, com somatizações profundas, que nós possamos nos vincular a Deus nosso Pai e a Ti, Senhor, para nos libertar do mal que ainda há em nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. 1000 vezes obrigado, Pai, pela Sua presença. E nesta hora rogamos em favor dos nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa, daqueles irmãos que estiveram conosco, trazendo aos nossos corações a esperança, o bom ânimo, que nesta hora abençoada esses irmãos possam receber do seu coração, Jesus, o que necessitam para se equilibrarem. Infunde em seus corações paz, saúde, bom ânimo, para que se recuperem e possam trabalhar na sua seara, Jesus. E nós outros rogamos pelo Brasil, por todos nós brasileiros, que onde quer que estejamos possamos fazer o melhor, infundindo naqueles que nos cercam o bem. Aonde quer que estejamos, possamos estar em Seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.